Olá, folhões e sambistas de todo o Brasil. Estamos aqui de novo no YouTube para mais um vídeo dessa série destrinchando aí, nem tanto assim, as disputas das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Dessa vez, o cenário já diz aí, ó, que coisa linda essa combinação de cores. A gente veio muito bem vestido para falar do nosso torrão amado e já tá na cara. Hoje é sobre a Academia do Samba. Meu nome é Vitor Melo, recebo aqui novamente a minha dupla e integrante também do Carnavalize, Theo Neves. Fala aí, Theo. Oi, gente, tudo bem? E é um prazer também poder receber o professor de Sociologia, agora ele está doutorando de Antropologia também, né? E parceiro do Vinícius Natal lá no Pensamento Social do Samba. Pesquisador das escolas, escritor e também um amante do carnaval e do nosso torrão amado. Fala aí, Mauro, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Vitor? Sempre um prazer estar aqui com o Carnavalize hoje para a gente pensar, discutir um pouquinho a safra do nosso torrão amado. Theo, pode dar o pontapé inicial, falar um pouquinho mais do que o Salgueiro, o Alex de Souza pensaram aí para o próximo carnaval enquanto enredo, enquanto proposta temática, para a gente iniciar nosso papo de fato. Bom, o Salgueiro ele vem trazendo o enredo Resistência, né? Que foi desenvolvido pela grande professora Helena Teodoro, inclusive um beijo, professora, e pelo carnavalesco Alex de Souza, junto com. E aí a escola vai mostrar um pouco da luta do povo preto, né? Falar um pouco da cultura, da sobrevivência, da fé. Também vai cair na questão da abolição da escravatura, mais especificamente aqui no Rio, que fala um pouco também sobre o que aconteceu após essa abolição, né, dessa escravatura, da escravidão, que, né, ficaram sem moradia, sem emprego, com vários problemas, né? Então, basicamente, o Salgueiro fala dessa resistência preta, né? Uma escola que sempre dialogou muito bem com enredos pretos, né, enredos afros, né? E aí está trazendo mais uma vez a resistência como enredo, né? E eu acho muito bacana a temática do enredo, até depois passando a palavra para o Mauro também, para ele comentar o que ele achou do tema em si, do desenvolvimento. O que eu acho que a gente tem uma safra muito grande falando sobre a temática africana, sobre esses enredos negros, e o que eu vejo um pouco de diferente no enredo do Salgueiro, sem falar nessa identificação da própria escola e da sua própria história, por essa vertente territorial aí, né? Da resistência pela ocupação dos lugares aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Então, eu achei muito interessante, assim. Eu acho que o Salgueiro tem um grande tema, né? Falar, sobretudo, pensar uma escola de samba no carnaval, né? No palco, que é o Carnaval Carioca, colocando esse enredo, né, da resistência negra, sobretudo no Rio de Janeiro, e o tanto de potencialidades, né, que emergem a partir dessa história. Eu gosto, eu acho que a sinopse, por exemplo, é um texto simples, bem escrito, direto, objetivo. Ao mesmo tempo, eu tenho algumas inseguranças que eu quero ver o desenvolvimento na avenida em relação a esse fio condutor, né? O Vitor, por exemplo, fala essa questão da territorialidade, que eu acho que seria um fio condutor importante, e às vezes eu acho que falta. Eu fiquei com a sensação, juntando, e aí já falando um pouco da safra, né? Juntando safra e leitura da sinopse, de que você tem um tema que é amplíssimo. Então, falar da história da resistência negra no Rio de Janeiro depois da abolição falar, enfim, um desfile só não basta, né? Mas às vezes eu fico com a sensação de que, embora aponte diversos caminhos, né, na arte, na cultura, na religiosidade, falta talvez um fio condutor, né, mas bem definido, para apontar essa resistência negra que o Salgueiro pretende apresentar, né, em 4 setores, numa quantidade de alas, enfim. Eu estou muito curioso nesse sentido. E quando ele se... Desculpa, Theo, pode falar. Não, eu só ia completar o Mauro, que realmente eu estava até conversando com um amigo meu hoje sobre isso, eu estava comentando com ele sobre a disputa, né? E a gente estava conversando sobre o enredo, justamente isso, de talvez o enredo ser muito abrangente, tipo assim, abraçar muita coisa e acabar não abraçando nada na hora do desfile. Era uma preocupação nossa, ele também é salgueirense, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, né? E falando dos outros enredos que também falam sobre, querendo ou não, um pouco sobre resistência, né? Que são enredos que
querendo ou não, já se direcionam para um lugar. E o do Salgueiro, ele deixa um pouco em aberto isso, de você ir para um lado, ir para um outro. Então, também é uma coisa que eu observei. E nos sambas também, né? E se a gente for já para pensar na safra mesmo, os sambas que se propuseram a citar ali, de alguma forma, essa resistência territorial, eles falam da Pedra do Sal, no máximo ali, eles falam do Valão, e falta mesmo esse amarro narrativo, porque é muito abrangente, assim. Algum de vocês tem mais algum comentário sobre o enredo em si, ou a gente pode partir para os sambas de fato? Só um ponto, Vitor, porque assim, a gente, enquanto salgueirense, né, é bom lembrar também que concepção e desenvolvimento de enredo nos últimos 2 anos tem sido um calcanhar de Aquiles, né? Sim. Então, tanto em relação ao desfile do Benjamin, quanto ao próprio desfile do Xangô, a questão do enredo é algo que tem... A sua concepção e o seu desenvolvimento tem sido algo muito caro para nós salgueirenses, né? Então, eu acho que essa não é uma resistência ao enredo em si, né? Mas é um pouco de ceticismo a maneira pelo qual ele vai ser desenvolvido, né? Essa concepção e o seu desenvolvimento, eu acho que é parte desse momento que a gente está vivendo, assim, dos últimos carnavais, sobretudo. Mas antes da gente partir para os sambas finalistas, vou relembrar vocês, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. A cada vez mais a gente vai tentar produzir esse conteúdo audiovisual para pavimentar os nossos trilhos carnavalizantes aqui no YouTube também. Deixa o seu like, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo e continue conosco. Agora falando um pouquinho, né, de como se deu essa disputa, né? No começo a gente teve 24 sambas inscritos e fomos tendo eliminatórias, né? Aí o Vitor pode me corrigir quantos sambas iam eliminando por... Você sabe? Não tinha muita assertividade, não. Eles... Teve semana que eles não eliminaram nenhum, mas aí isso... E nesse último sábado, né, a gente teve, né, os 3 sambas finalistas que a gente vai comentar agora, né, o do Xande, o do Demar Chagas e do Serena, assim, falando de modo geral, né. Mas, assim, não sei o que o Mário e o Vitor pensam, mas em comparação a outras disputas, eu achei a disputa do Salgueiro não fraca, mas assim, pouco comentada, assim, pela bolha, pela internet. Não foi uma disputa que eu vi muitos comentários sobre, né? Foi uma disputa que foi acontecendo, alguns sambas, né, que eram falados, né? Mas que foi uma disputa mais quieta, que eu acho que não fez tanto barulho quanto outras disputas de samba. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Então, agora partindo de fato para os sambas finalistas, a gente vai começar aqui pela ordem numérica dos sambas, dentro lá do Salgueiro, e o primeiro é o samba do Xande de Pilares e Companhia, né? Vamos sempre prestigiando todos os parceiros. Xande de Pilares, Dudu Botelho, Mildinho do Salgueiro, Betinho de Pilares, Jaça, Miguel Dibo, e o W Correia. O intérprete era o Zé Paulo Sierra, e na semifinal também foi o Arthur Franco, né? Começando falando sobre esse samba, eu acho que logo quando saiu a safra, foi um dos principais sambas assim, da safra que repercutiram e reverberaram fora da bolha salgueirense, né? O pessoal gostou bastante desse samba e compartilhou, vi bastante gente compartilhando, ouvindo e tudo mais, e eu gosto também, acho um samba muito bacana. Eu acho que o Xande tem esse diferencial, também o integrante aqui do Carnavalismo, Eric Quirino. A gente estava conversando no último podcast sobre as safras e tal, a gente passou rapidamente sobre o Salgueiro, e ele disse que o Xande, assim como o Arlindo Cruz, ele tem uma levada de composição que ele vai improvisando a melodia e vai meio que prosando em cima da melodia. Então, eu acho que esse samba tem muito disso, assim, e sem falar que o Xande é um cara que ele é salgueirense nato, assim, ele consegue entender muito bem o que a gente gosta de ouvir e mexer ali com o brilho salgueirense. E tem 2 fatores que eu acho que não me agradam não. Tem um fator que não me agrada, que eu vou falar daqui a pouco, mas tem um fator que eu acho que não conversa muito com a proposta do enredo, que é a personificação das personalidades salgueirenses dentro do samba. Eu conversei com algumas pessoas do Salgueiro e eles não veem muito a narrativa do enredo dessa forma, assim.
né? Então já talvez seja um indício aí do desenvolvimento que não condiz muito com a ideia de resistência sendo ali pioneirismo da identidade salgueirense, né? Então eu fico um pouco nessa as escuras ainda porque a gente não tem muito mais informação. Eu gosto muito do samba, eu acho que ele cumpre muito bem o papel de contar o enredo e tudo mais. Só tem uma passagem do samba que eu não gosto, que é o Bala contra o Preconceito. Eu entendo que ele é uma função figurada ali da linguagem, mas a gente associa literalmente, quase instintivamente, ao Bala mesmo contra o preconceito, né? Como se a solução fosse essa literalidade da arma de fogo e tudo mais. E claro, existe licença poética, mas eu acho que se existe 1% de chance da gente confundir isso em algum momento, ou alguma pessoa entender assim, eu acho que não é um serviço funcional enquanto mensagem poética e sendo integrante dentro de um samba enredo, né? Vamos lá, a gente começa agora a analisar os sambas, aí é bacana dizer, né, porque assim, a gente vai colocar aqui as nossas opiniões, o Vitor já começou analisando o primeiro samba, e são opiniões, né, então a gente tem todo o respeito do mundo por todas as parcerias, todos os compositores, sou compositor também, então aqui são as minhas opiniões como um torcedor, como sambista, como amante, enfim, gostar ou não gostar é uma questão particular, né, do meu ouvido, de como sou. E aí, Vitor, a gente estava falando antes, né? Eu estive na quadra na semifinal no sábado, inclusive porque eu queria muito ver o rendimento desses sambas no ao vivo, né? A quadra muda muito a percepção, né? A bateria, enfim, o público, tudo isso fica muito diferente. E eu tinha muito essa curiosidade, em particular com o samba do Xande, pela maneira pelo qual ele foi gravado, né? Então eu tinha muito essa curiosidade. Então, para analisar esse primeiro samba, o samba da parceria de Xande Pilares, do Botelho, parceria super vitoriosa na escola, eu acho que de longe, desde que você falou, né, foi o samba que se destacou na safra, sobretudo porque ele é o samba mais original da safra do Salgueiro. Ele oferece um quê de originalidade na letra, no entendimento, na narrativa, na própria melodia, passagens. Tem momentos de rara felicidade na letra desse samba. A ideia do 12 de maio. Então eu acho que é muito bem construído, os compositores estão de parabéns. Isso que você está falando, eu acho que é uma percepção também que foi se fortalecendo do quanto talvez a narrativa desse samba não tivesse dentro do enredo. E aí, por que eu acho que esse samba é original? Por que eu estou defendendo essa ideia? Porque lembra lá no início, quando a gente estava analisando o enredo e eu disse que na minha perspectiva falta um fio condutor? O que eu acho que os compositores do Samba 6 oferecem para os carnavalescos, para o departamento cultural e para a escola, é uma saída narrativa, é um fio condutor. E o fio condutor que eles oferecem é o Salgueiro, que diferente de outras co-irmãs, exalta muito pouco as suas personalidades negras, né? Quando a gente fala de Salgueiro, quando se fala, a gente não, mas quando se fala de Salgueiro no senso comum, no carnaval, as personalidades que são exaltadas geralmente são as personalidades ligadas à concepção de enredo, né? Os carnavalescos. Então fala de Salgueiro, inclusive tinha samba que foi alterado e que dizia isso, né? Inclusive para falar da questão negra, se falava do Pamplona, o que é um absurdo, né? Sim. Mas existiu isso, inclusive, na safra de Salgueiro, que já é uma noção de quanto a percepção dessa escola está completamente equivocada. E aí o Xande, a parceria, o Dudu, o Mildinho, enfim, o que eles nos oferecem é o Guineto, o Bala, o Rosa de Oliveira, o Anescar, Babão, Sabiá, todos esses como grandes gênios negros do Salgueiro, e que falar da resistência na história da resistência negra do Rio de Janeiro é falar também do Salgueiro, mas talvez possa ser falar através do Salgueiro, que através do Salgueiro, dos seus personagens, das suas personalidades, enfim, a gente fala sobre arte, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre religião, a gente fala sobre associativismo, a gente fala sobre territorialidade, tudo aquilo que a São Lopes oferece, talvez sem esse fio condutor muito amarrado, né? Outras escolas, eu penso, por exemplo, na Mangueira e na Portela, exaltam e sempre exaltaram muito, e estão de parabéns por isso, eu sempre gostei, seus compositores, né? Seus poetas, suas personalidades. O Salgueiro é uma escola que faz pouco isso, né? Fez muito pouco. Então o que eu acho que esse samba traz de originalidade é justamente essa proposta. O que o samba está construindo é uma outra proposta narrativa. E eu acho que isso é muito ousado. E talvez seja o que faltasse para esse mesmo. Agora, se esse samba for escolhido, que fique claro, é topar a ideia de apostar numa outra construção de enredo, numa outra concepção e num outro desenvolvimento. Porque aí não dá para fazer caber num samba que tá te oferecendo uma narrativa, a narrativa anterior, e acontecer como, enfim, em vários desfiles de outras escolas, até Salgueiro há alguns anos, você tem uma narrativa sendo cantada no samba e a gente tá assistindo outra coisa passando em alegorias, fantasias, enfim.
Agora, eu tenho um ponto em relação a esse samba, que eu acho que o samba, ele carecia de um refrão com uma outra característica. Eu acho que esse samba carecia de um refrão com outro perfil, um refrão mais forte, um refrão de chegada, né, que é característico de outras construções de samba, e eu acho que o desenho da melodia do samba, sobretudo na segunda, enfim, o samba tem uma primeira que eu acho assim, um primor, na segunda eu já não acho, eu acho que mantém, mas não acho que é do mesmo nível, mas carecia de um refrão com a outra característica. E na quadra, minha percepção foi a mesma, assim, eu acho que o samba perdeu pegada nesse sentido, né? Perde pegada nesse sentido. Então, essa é a minha única reticência em relação a esse samba, sobretudo por essa percepção de quadra, né? Achei que faltava, talvez, se tivesse um outro refrão, não teríamos discussão, eu acho. Bom, não vou nem me estender muito, porque acho que o Mauro falou exatamente o que eu penso sobre esse samba. Eu gostei muito dessa questão também dele trazer essas personalidades salgueirenses pro samba. Eu achei que é um diferencial muito bom. E acho que tem esse ponto que você falou, Mauro, que é a questão de realmente, se esse for o samba escolhido, realmente abraçar essa ideia, né? Realmente ir por esse caminho, né? E realmente foi o que mais me chamou a atenção nesse samba, né? Além também dele ter uma frase forte que o samba de Salgueiro vem trazendo, né? Que é o arreda que lá vem Salgueiro, né? Então eu acho que isso é um ponto bom desse samba também, porque o Salgueiro tem essa coisa de ter uma frase sempre no samba que é mais forte, né? Mas assim, não faço das palavras suas e do Vitor, porque é exatamente o que eu penso também sobre esse samba. E lembrando, gente, que vocês podem passar na nossa lojinha lá do selo Carnavalize. Nós temos um livro lançado recentemente, que é o Sal 60. Foi um projeto, uma exposição, onde tivemos textos, vários artistas, e que virou um livro, né? Então vocês podem passar lá para comprar. É realmente um livro com pessoas incríveis, artistas, escritores incríveis, então vale muito a pena para conhecer também um pouco mais desses personagens, né? Do Babão, do Calça Larga, entre outros tantos personagens que são tão importantes quanto o Fernando Pamplona, né? Então, enfim, é fundamental. Passem lá para dar uma olhada. Então, partindo para a próxima parceria de hoje, parceria de Demar Chagas, Pedrinho da Flor, Leonardo Galo, Zeca do Cavaco, Joana Rocha, Gladiador e Renato Galante. O intérprete, o tarimbado Vander Pires. E esse samba foi um samba que me chamou a atenção assim, logo de cara, porque eu sempre costumo escutar pelos compositores mais menos hypados, assim, né? Eu sempre escuto Demar. E o samba do Demar me chamou a atenção de cara, assim. Aí eu escutei, eu falei, pô, samba redondinho e tal. Aí chegou no finalzinho da segunda, ele saudou o Fernando Pamplona. Aí eu lembro que tem até um texto, uma reflexão no Sol 60, que diz realmente desse movimento, né? Que é o apagamento que o Fernando Pamplona, embora seja um dos responsáveis ali pelo deslocamento e pela atribuição do protagonismo às pessoas escravizadas, ao povo negro, ele serve também como apagamento porque ele reverbera pessoas como ele, né? Igual a mim também, igual o Theo Branca, e meio que apaga todo esse legado. E esse samba meio que ele se anulou ali quando eu vi isso. Aí eu falei assim, caraca. Aí eu lembro que eu fui comentar com alguns amigos e tal, eles falaram, não, tu teve essa percepção mesmo, tá certinho e tal. E aí quando teve essa mudança, que é o que o Mauro fala, que mudou completamente a narrativa, foi quando eu falei assim, porra, agora sim. E eu achei esse samba muito redondo, assim. Eu gostei muito dele na quadra, muito mesmo. Acho que ele casou bem ali, a atmosfera foi boa. A única coisa que eu não gosto muito dele, eu não gosto muito, porque eu acho que me confunde um pouco, são as citações melódicas, né? Ele tem o da Chica da Silva, e eu particularmente, como o Mauro diz, né? A gente não tem compromisso, mas tem total respeito aí com os compositores, mas a gente fala dos nossos gostos e eu não curto muito, então. Mas eu acho que é um samba bem, bem bacana. E
E pensando no desenvolvimento do enredo, como eu acho que a escola propõe, eu acho que é o samba que mais se adequa ali nessa proposta narrativa. Olha, eu acho que hoje, assim, pra começar, hoje esse é o samba que eu mais ouço. Fiquei muito impressionado com a apresentação do samba na quadra. Eu acho, e aí vou adiantar, né? Pra mim o samba que passou melhor sábado foi o samba eliminado. Pra mim o samba que passou melhor na quadra sábado, pelo menos, foi o samba do Mota, de longe. Mas também ficou muito claro que não foi eliminado no sábado, né? Enfim, parece que durante a semana houve ensaios, tanto que o Carro de São Salgueiro cantou com a bateria num dos sambas, enfim. Não sei se a apresentação foi na quadra foi o momento de fato da decisão. Mas esse samba do Demar, ele cresceu muito depois da alteração, né? O Vitor falou tudo, assim. Quando saiu a Safra no ano passado, esse samba ele trazia a ideia do Pamplona, um agradecimento ao Pamplona, no enredo que fala sobre resistência negra. Eu acho que a gente está fazendo 60 anos, né, desse movimento, do Salgueiro, tem o projeto Carnavalista. A gente precisa rediscutir o papel dessas figuras, né, do Pamplona, sobretudo, o quanto se ajudou a criar, e a gente acaba repercutindo o tempo todo, todos nós, né? A gente aprendeu e continuou reproduzindo a ideia de que foi o Pamplona, um homem branco de classe média, artista plástico da UFRJ, que foi lá no carnaval ensinar os negros do morro a contarem a sua história, e isso é problemático de N formas, né? Parece aquela ideia do white savior, né? Vem lá um homem branco que vai te ensinar a ser o que você é, assim. Então a gente tem que discutir o quanto essa galera, independente de qual era a temática, já estava contando as suas histórias, ou a maneira pela qual eles se apropriavam das histórias. Acho que esse é um outro debate. Mas trazer isso para um samba era problemático demais. E o samba trazia isso. E isso mostra muito como se constrói essa identidade Salgueiro, né? Como o Salgueiro o tempo todo elabora essa ideia do que ele é, com a década de 60, enfim. Eu acho que aí pensar isso após o debate que a gente estava tendo sobre essa narrativa do samba do Xande também é legal, né? Pensar que, por outro lado, você teve um samba que estava, enfim, e aí não é nem fazendo comparação nos sambas em termos de narrativa, que o samba do Demar fez as alterações necessárias e virou um grande samba. Eu acho que passou muito bem na quadra, é um samba que tem a seu favor também o tamanho, né? A gente está vivendo cada vez mais sambas gigantescos, então nessa remodelação do samba enredo, fugindo um pouco dos padrões, esse é um samba que ele é curto, ele é rápido, as frases não são longas, ele flui de maneira muito interessante. Dentro da narrativa, como o Vitor falou, né, da sinopse como foi construída, eu acho que ele não apenas se adequa, mas ele é um bom samba, ele oferece uma boa narrativa, né, uma boa pegada nesse sentido. O Vitor falou dessa citação melódica do refrão lá do Chica da Silva, eu também tenho alguma resistência a isso. Mas eu acho que no samba, por exemplo, como ideia, se me perguntassem, eu ia falar que não gosto desse tipo de coisa. Mas no samba eu acho que funciona, sobretudo porque não tem bis, né? Então, se tivesse bis ia ficar mais forçado, eu acho. Como vem logo depois do refrão de verdade, né? Que é o Salgueiro, enfim. Eu acho que funciona. Tem uma citação que não é melódica, né? Mas é do verso do samba do Geraldo Babão, da fundação, né, da unificação do Salgueiro, que é o Bacharel em Harmonia, um verso do samba que ele cantou lá em 53, conclamando as escolas para balançar roseira, enfim. É um samba cheio de autorreferências também, bem construído, uma boa letra. Eu gosto muito da primeira também, né, essa ideia. Dentro do que é a sinopse do Salgueiro, eu acho que é um samba que seria favorito. Eu acho que a diferença entre o samba do Demar e o do Xande, nesse sentido, para não falar de musicalidade, tem mais a ver com narrativa. Dentro do que é a narrativa proposta pelo Carnavalesco e pelo Departamento Cultural, o samba do Demar é o samba que não apenas se adequa, mas cumpre muito bem o papel. O samba do Xande é uma outra proposta. E aí eu acho que já tem um conflito aí de que escolha vai ser feita, né? Qual o sentido da escolha. Mas eu acho que é um grande samba e fiquei muito impressionado com a apresentação dele na quadra, tanto com o palco da parceria, quanto no momento do anúncio, quando o carro de som do Salgueiro executou. Acho que também passou muito bem. Eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar, penso muito igual a vocês dois. Acho que realmente ressaltar essa questão do refrão, né, que realmente eu não sei se talvez funcione. Eu acho que o meu medo, na verdade, é na Sapucaí isso dá uma quebra, não sei. Eu quando escuto o samba nessa parte eu sinto
uma certa quebra, assim, algo... Mas que realmente eu concordo muito com o Mauro nessa questão do enredo. Eu acho que ele passa pelo enredo, assim, ele pegou a sinopse e passa muito bem pelas questões da sinopse. Ele fala do Rio, ele fala das manifestações populares de resistência. Então eu acho que, realmente, na questão enredo, esse samba, ele é muito redondinho, ele é muito fechado, ele é muito certeiro, né? E ainda faz algumas homenagens ao Salgueiro, né? Ao próprio Salgueiro. Então eu acho que ele tem esse plus a mais, né? Tudo bem, o do Xande também tem, mas ele também toca, né? Como você falou, faz citações a sambas antigos, fala sobre enredos renomados do Salgueiro. Então realmente ele acaba juntando um pouco mais de tudo e deixando, assim como a sinopse, as coisas um pouco mais abertas, mas também nem tanto, né? Ele dá um direcionamento, mas também passa por essas várias questões, fala da capoeira, da kizomba. Então eu acho que isso é um ponto muito bom do samba. Esse quesito, assim, comparando ao enredo, ele realmente se encaixa muito. Eu tenho uma percepção que quando eu fui pra quadra de Salgueiro também, e o anúncio da forma que foi feito com o carro de som do Salgueiro cantando algumas passadas ali me ajudou. Porque hoje em dia a gente tem um carro de som, o carro de som é muito bom em si, né? Mas os intérpretes, eu gosto muito do Emerson, do Kim, eu acho que eles têm o DNA salgueirense ali, mas eles não conseguem, às vezes, usufruir de toda a melodia, às vezes, os nuances ali que os sambas possuem, né? Eles cantam muito reto, muito pra cima, muito acelerado, assim. E o samba do Demar, que eu já gostava muito na quadra, no estúdio, eu sempre tive essa preocupação, porque eu ficava pensando assim, ele é um samba que ele é rápido, eu acho que ele se adequa bem a esse sentido dele ser, tipo, curto, assim, e preencher bem, porque ele não é só curto por ser curto, ele é curto, mas ele preenche muito bem a ideia de que ele quer, da ideia que ele quer passar. Eu ficava pensando, será que esse samba vai casar bem com a voz dos nossos intérpretes, do jeito deles cantarem? E eu fiquei positivamente surpreso no anúncio, assim, também. E esse foi um lado muito positivo, assim. Partindo agora pro próximo samba, que é o samba do Sereno e companhia, é o Sereno do Fundo de Quintal, Josemar Manfredini, Tico do Gato, Alexandre Cabeça, Serginho do Porto, Walter Honorato, Alê Dutra e Manelão do Vilar. Já vou falar de cara, porque eu acho que esse samba é a cara do Salgueiro ali dos anos 90, e eu acho que na verdade eu vou assumir assim, geralmente eu sou otimista, eu acho que salgueirense precisa ser presunçoso, mas eu não tô muito otimista para campeonato, essas coisas assim, até porque a gente tá numa posição ingrata ali de desfile. Eu acho que o samba do Sereno, ele é um samba ali levinho, acho que ele é a cara do Salgueiro, é um samba que, tipo, tu canta, chega no refrão, tu nem percebe, já que já chegou de novo, e o refrão, ele tem um potencial de explosão muito grande, né, o Ofiala, Ueu, Ileleuá, meu griot, meu axé, e eu gosto muito, sem falar que o Sereno, ele é um velhinho muito fofo, assim, ele ficou muito emocionado lá, ficou circulando um vídeo dele quando ele viu que o samba foi finalista. Ele entrega muito lá nas exibições de samba, e eu acho que tem isso, ele é um samba que fica um pouco atrás em questão de entregar a densidade do enredo ali, ele não explica tanto o enredo, mas que dependendo do que a gente aceitar e da proposta que for da escola, né, eu acho que ele se adequa melhor, assim, pensando nesse conceito que eu não gosto tanto de samba funcional, mas às vezes eu acho que ele poderia funcionar. Diferente do Mauro, esse é o samba que eu tenho mais escutado, ele tá um chiclete na minha rádio mental, mas eu acho que é isso, assim, sobre os comentários que eu tinha pra fazer sobre o Sereno. Assim, é um samba que eu gosto também, mas, assim, confesso que não é o meu favorito. Assim, apesar de eu gostar muito desse refrão, né,
não é um dos meus favoritos. Acho que eu ainda ficaria com o do Xande ou o do Demar. Mas eu também acho que ele se encaixa muito bem em um enredo, né? Falando assim mais equiparando, né? Comparando os dois. Eu acho que ele fala do Salgueiro, mas ao mesmo tempo ele fala das questões de resistência que a sinopse pede, né? Fala do Rio de Janeiro, fala né, tem uma parte que ele fala, né, da pequena África. Então, mas eu não sei, algumas coisas nele não... Assim, algumas partes dele não me agradam. Eu acho, tipo assim, partes um pouco soltas, entendeu? Que não me enchem muito os olhos, entendeu? Não sei se também é um pouco da estrutura, que, assim, realmente não é algo específico, né? É só realmente, acho que um samba que eu não tive muito apego, entendeu? Realmente, escutando, não foi um dos sambas que eu tive mais esse contato, né? Acho que foi um dos sambas que eu menos escutei, apesar de ter esse refrão que eu gosto bastante, né? Mas, de uma forma geral, é um samba que eu acho que também funciona pro enredo. Acho que assim, vendo na questão do enredo, acho que casa bem. Eu concordo com vocês. O Vitor começou falando uma coisa que eu acho que define muito bem, né? Se fosse meio dos anos 90, início dos anos 2000, o samba era esse. Porque o Salgueiro olhava samba nessa época a partir do refrão, né? Ó, refrão bom, principal. O refrão tem uma determinada característica, uma melodia alegre, né? Diferente dos outros sambas. Tem uma melodia com outro perfil, né? Isso tem muito a ver, o tom do enredo, né? Eu fico pensando muito nisso, ouvindo os sambas da Safra, o quanto se produziram coisas muito diferentes entre si. Sim. O que é sinal de que, assim, a culpa não deve estar nos compositores, né? Foram percepções muito diferentes de uma mesma coisa apresentada. Então, aí, ou você tem um problema na apresentação, ou de fato está permitindo leituras tão diversas quanto as que a gente pôde observar na Safra de Salgueiro, né? Afinal, acho que é um bom exemplo disso. São 3 sambas muito diferentes entre si na narrativa, inclusive, né? Parece que não necessariamente estão contando a mesma história. Sim. Então, aí com todo respeito, que é mais uma parceria de grandes compositores, né? Valdir Honorato, do Gato, Manfredini, Cantando Salgueiro, Sereno do Fundo de Quintal, que dispensa apresentações, né? Finalista lá em 93, finalista em 2020 também, né? Com samba que tinha uma característica muito parecida com esse. Será que vai dar Demar de novo, né? Pois é, perder pro Demar de novo, enfim. Mas eu acho que esse samba em relação aos outros dois, eu acho que ele tá um pouco abaixo, sendo bem sincero, eu acho que ele tá um pouco abaixo, tanto em letra quanto em melodia. Eu acho que tem algumas soluções melódicas que estão abaixo da originalidade do samba do Xande e da construção do Demar, né, que em vários momentos apresenta ali uma melodia que pega pela emoção, tem uma outra característica. Eu acho que nesse sentido ele tá um pouquinho abaixo. Mas é um finalista, é uma parceria que tem peso na escola e fora dela. E é isso, tem um refrão forte, eu acho que não dá pra negar, né? Os sambas do Salgueiro, a Safra em si, os refrões eram coisas que me chamavam a atenção, assim. Geralmente é o contrário, né? Os sambas do Salgueiro prezam por grandes refrões. O samba do Xande eu acho que tem problema no refrão. O do Demar, eu acho que não tem problema no refrão, mas o refrão não é o centro do samba, não é o momento do samba, enfim. Não é o momento mais feliz do samba, como costumam ser os sambas de Salgueiro, como a gente acostumou, em algum sentido, a perceber. O do Sereno mantém essa característica. O do Mota eu acho que tinha muito eliminado, a gente falando de samba eliminado, né? Mas Salgueiro é isso, falar de samba é falar de samba eliminado também, porque a escola tem uma história aí de escolhas, enfim, um pouco complicadas, né? O Vitor falou dessa de 2018, e para perder carnaval em samba enredo, né? Enfim. Então, eu acho que o samba do Mota e o samba do Sereno tinham refrões fortes, assim, em relação aos outros, né? Tinham mais essa característica. E o samba do Sereno é o que chegou e se tratando de Salgueiro. É um competidor, tem todas as condições. Mas no meu gosto, e aí é particular, não é nenhum demérito, enfim, no meu ouvido, os outros dois são favoritos. Eu acho que nessa opinião, assim, nesse senso comum, eu realmente também tenho a mesma opinião. Acho que o do Sereno tá um pouquinho abaixo em relação à composição de samba enredo, quando a gente pensa na totalidade ali,
em como conta o enredo, se conta totalmente, na construção melódica, na composição de letra. Então, mas às vezes a gente tem esses xodóizinhos assim de disputa, né? E eu adotei o Sereno aí. E se der moto, se der mal, tô satisfeito. Não tem emoção ali que ultrapasse a sensação e a emoção de ver o nosso Torrão amado despontando na avenida. Mas o Theo, o Mauro, vocês têm algum comentário além dos sambas, já que a gente comentou? Querem encerrar algum pensamento antes da despedida? Pode ficar à vontade aí. Que vença o melhor. Tratando de Salgueiro já vai ser uma grande vitória. É isso. Mas aí também fica aquela questão. Isso melhor caiu já aí nas fases anteriores. Tem um pouco desse ponto, né? Eu, particularmente, assim, já que o Vitor abriu esse lugar, né? Esses não eram os sambas que eu estava torcendo. Eu realmente estava muito apegado ao da Grazi. Né? Era um samba que eu tinha gostado muito. E o do Marcelo. Né? E aí entra muito na questão que o Vitor falou. E eu, se eu não me engano, eu vi alguém comentando isso no Twitter. Eu não lembro quem foi, mas que é sempre assim. Quando o samba do Marcelo Mota é bom, eliminam ele. E quando o samba não é tão bom assim, claro, não desmerecendo a obra do Marcelo, claro que não. Mas quando o samba acaba não se encaixando, ele às vezes sai vitorioso, né? Então é realmente uma coisa um pouco curiosa, né? Do porquê isso acontece, né? Mas é isso, acho que foi o que o Rafa falou. Que vença melhor, acho que os três sambas têm um potencial muito grande, são sambas bons, né? Se um tá um pouquinho abaixo, se o outro tá um pouquinho acima, acho que é muito pouco, entendeu? Mas eu acho que o que a gente sai daqui hoje é com... Tá, o samba que ganhar. O que vai sair desse enredo, né? Qual o fio condutor que eles vão tomar como frente, né? Acho que esse que é algo curioso pra gente ver futuramente. E é isso, que vença o melhor. Agradecendo ao Theo aí pela dupla nessa sequência de vídeos sobre as disputas. E agradecer ao Mauro também, Mauro. Muito obrigado por ter topado, por ser um parceiro do nosso projeto. E também, se quiser deixar aquela despedida, sigam o Mauro nas redes sociais e também o pensamento social do samba. É isso, sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, Vitor, Theo, o Thomas pelo convite, galera do Carnavalismo, um abraço para todo mundo, sempre um prazer. Me chamem sempre, ainda mais se for para falar de Salgueiro. É isso. Valeu, pessoal. Continue carnavalizando conosco e não esqueça de acessar o nosso projeto de apadrinhamento, www.padrim.com/carnavalize, e lá você conhece todos os nossos planos e pacotes de recompensas e brindes. E também, nos ajude a carnavalizar em todas as redes, né? Twitter, Facebook, Instagram, é só deixar o follow. E aqui no YouTube, sininho, like, comentário, siga o canal e até a próxima. Que beleza, que beleza, que beleza! Vem chegando o Carnavalize!